Filosofia Espírita, volume 12. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Filosofia Espírita, 12º volume. Mais uma etapa de trabalho do nosso querido Miramês, que vem, através das suas possibilidades, apresentando grandioso esforço para lhes mostrar o valor maior do Livro dos Espíritos. Aos que se dedicam ao estudo sistemático da doutrina dos Espíritos, nós apresentamos mais uma obra dentro da sua simplicidade, de modo que o amor se expresse nas linhas da caridade cristã. Devemos ter respeito para com os livros da codificação, bem como analisá-la todos os dias, se possível. No entanto, o melhor para todos é passar a vivenciar seus conceitos, que são os mesmos do Cristo. O Espiritismo com Jesus não pode ser estático. Ele, além de acompanhar o progresso, força que vem de Deus, é o próprio progresso. No correr dos anos, a doutrina mostrará cada vez mais inovações no que tange aos modos mais fáceis de compreendê-la, de compreender a Jesus. Os seguidores da filosofia espírita devem observar primordialmente as duas funções do Espiritismo: educar e instruir. Dentro destas duas áreas se encontram a terra e o céu, a paz e o amor. Compreendamos que a caridade na sua feição mais alta está nas irradiações do amor, desse amor que Jesus viveu e ensinou aos homens. O fora da caridade não há salvação continua no seu maior esplendor. Graças a Deus, os espíritas de hoje não veem na doutrina dos espíritos somente reuniões de comunicações dos espíritos, mas observam o que os Espíritos do Senhor falam, vertendo a sua mensagem que vem do coração de Deus. A mediunidade não é totalmente o Espiritismo, este usa dela para suas comunicações. Todas as comunicações nos interessam, dependendo do modo que haveremos de observá-las, tirando de todas a seiva que nos pode ajudar como experiências ativas na comunhão com os nossos sentimentos. Aos companheiros de ideal é que nós convidamos para uma grande luta, a guerra maior de todos os tempos, aquela que travamos dentro de nós mesmos. Os inimigos a quem nos referimos foram criados pela nossa ignorância, e haveremos de vencê-los, para estabelecer no nosso mundo íntimo a paz de consciência. Somos todos, ou cada um livro divino, onde escrevemos todos os nossos atos. E quando a ignorância plasmar nele o indesejado, é de ordem de justiça que haveremos de limpá-lo com vida reta, com pensamentos retos, com palavras retas. Sabemos que fomos criados para o amor, e somente para ele, por termos nascido dele. Na obra de Deus não existem imperfeições. Somos todos perfeitos, na expressão maior que a razão pode chegar. A doutrina dos Espíritos é Jesus voltando para a humanidade, e está para chegar definitivamente a hora de todos compreenderem seu objetivo real de reforma íntima. A doutrina espírita, a mediunidade, a reencarnação são leis naturais que não se mudam. Os homens podem tentar mudar seus nomes, porém, a essência é a mesma. Pelos instrumentos de comunicação que a humanidade tem em mãos, a hora que Jesus determinar, todos os povos sofrerão mudanças rápidas, pelos processos que a verdade pode usar para iluminar todas as criaturas. Por enquanto, as mensagens são simples traços de luz no sentido de ir acordando aos poucos os que dormem. Filosofia Espírita, volume 12, é mais um elo de luz, nos esplendores da corrente universal de Deus, que flui para a humanidade, pelos canais do Cristo. O Livro dos Espíritos é uma joia rara dos planos superiores nas mãos dos homens, por misericórdia do alto, para dar cumprimento à promessa do Mestre dos Mestres. Se buscarmos, em cada letra se destampa uma fonte de conhecimentos, de modo a fazer crer o homem e sentir todas as leis de Deus. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 12 de abril de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 562, as ocupações. Não existe a inércia na criação de Deus.
Os espíritos puros trabalham constantemente. As suas ocupações são muitas, no entanto, não poderemos compará-las com as ocupações humanas, que são quase todas materiais. Cada plano de vida requer trabalhos compatíveis com a sua natureza. As almas purificadas no amor não vivem de contemplação, mas sim, de ação na fraternidade universal. Elas são co-criadoras, recebendo ordens da Suprema Justiça e executando-as. Quando se trata da Terra, onde Jesus é o governador, as ordens de Deus passam por ele, que as repassa para os espíritos do seu reino, e esses ministros executam os planos, retransmitindo-os, por vezes, aos planos mais baixos para que a obra seja feita em nome do Criador de todas as coisas. A vida é movimento, e o movimento é vida em todos os pontos, ainda que seja nos mais recônditos pontos do universo. E se tudo se move, desde a matéria primitiva até os acúmulos maiores, como pensar que os espíritos puros fiquem com as mãos paradas? O próprio Deus opera sempre, disse Jesus. Ouvi, eis que sai o semeador a semear. Marcos 4:3. O semeador maior é Deus, que fez a própria vinha. Se até ele saiu a semear, quanto mais os espíritos puros, seus filhos do coração. Quanto aos homens, devem fazer o mesmo e sair a semear as sementes do bem. Se colhemos o que plantamos, vejamos bem o que devemos semear. A colheita é de quem planta. Essa é a justiça universal. Se ainda não tens ocupações que definam a tua vida no bem comum, trata de procurar. Se ainda não sabes escolher as sementes para que a leira seja fecundada pelos teus esforços, procura aprender a escolher. A fonte de conhecimentos é o Evangelho de Jesus, e o comando divino enviou o Consolador prometido na forma de uma doutrina, para ajudar aos homens e almas a entenderem seus deveres diante das necessidades de cada criatura. O Consolador instrui, igualmente. São milhares de mãos angélicas para te ajudar, basta que tenhas boa vontade. Jesus não falha com as suas promessas, cumpre, pois, tua obrigação de semeador, que a terra é agradecida. O que semeias, isso floresce, te entregando com abundância o que plantaste. Se nossa razão nos diz que os anjos trabalham constantemente, eles estão fazendo alguma coisa em favor dos que sofrem em plena justiça, e essa confiança nos dá ânimo para trabalhar e viver. Bilhões de espíritos laboram na terra e fora dela em busca de harmonia para todos nós. Eles, por vezes, não são conscientes do trabalho das almas puras em favor da humanidade, mas elas estão operando sob o comando do amor. Os espíritos puros recebem e executam as ordens de Deus. São os vigilantes da eternidade, e os homens podem e devem ser os vigilantes da área que o Senhor lhes deu para dirigir, desde seu corpo, ao lar, à sociedade. Ser cooperador honesto na função das belezas imortais, onde as leis de amor regem e nos protegem. Todos os grandes planos em favor da coletividade têm que os vigie do mundo espiritual para que a obra seja executada fielmente. Todos nós somos instrumentos de Deus. Somente Ele é o construtor da vida. Só Deus está comandando tudo e está em tudo. Em tudo palpita a vida, pelo seu amor. Não é somente o espírito que trabalha, tudo tem ocupações, de acordo com o que representa, onde se encontra. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 563, Ocupações incessantes. Os espíritos puros têm ocupações permanentes no imenso campo de atividades de Deus. É bom que a nossa compreensão atinja as verdades espirituais. Podemos considerar a Terra como uma vinha grandiosa, uma oficina de trabalho, em que cada um tem sua ocupação, de acordo com as possibilidades que alcançou. Somente o trabalho nos eleva, quando a nobreza de caráter nos inspira. Podemos verificar a que ordem pertence um espírito, pelo trabalho que ele realiza, pelos seus pensamentos e ideias. Quando uma alma nos deseja influenciar para o mal,
Ela ainda está presa no que pensa e faz. Notemos os grandes vultos da sociedade. Eles são exemplo máximo das realizações, e as fazem com alegria. Mesmo que as enfermidades queiram dar um sinal vermelho aos seus nobres ideais, eles não param. Seus pensamentos são cada vez mais purificados pela grandeza de seus corações, para estender a fraternidade cada vez mais, como laços eternos nos corações. Mesmo os espíritos inferiores não ficam inertes, eles fazem alguma coisa que a bondade divina determina. Como em uma grande obra no mundo, é necessário o trabalhador, desde o mais humilde servente, até o mais hábil engenheiro. Deus se serve de todos, para que dê formação grandiosa a tudo. Somos filhos nascidos do mesmo Pai amoroso e santo, que não se esquece, do vírus ao homem, do anjo à corte de ministros que os cerca, irradiando o puro amor. O Senhor distribui a todos os seus filhos a mesma cota de vida. A diferença que existe é que nem todos respiram o mesmo alimento, mas, sim, cada um de acordo com a evolução que alcançou. Notemos o que se encontra em Atos dos Apóstolos, dito por Pedro. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Ele ama todos na mesma dimensão de vida, por serem todos seus filhos. Pelo que se vê na terra, pode-se notar que a chuva é para todos, caindo em todos os lugares com a mesma substância divina de vida. Os ventos sopram com os mesmos elementos, e o sol não deixa de fazer a mesma coisa. Por aí, raciocinamos sobre as outras coisas em todos os rumos de atividade. As ocupações dos espíritos são inúmeras, de acordo com o grau a que pertencem. Quanto mais cresce a alma, mais seu labor purifica. As ferramentas dos espíritos superiores são seus pensamentos educados e instruídos para a manifestação do Criador. A vontade do Pai é soberana em toda a sua casa universal. Não há sofrimento nas ocupações dos espíritos puros. Acontece o contrário, eles sentem gozos nas suas ocupações, prazer indizível que ultrapassa a todos os modos de assimilação do raciocínio humano. Somente a intuição apurada no reino do amor pode sentir os gozos celestiais, donde se compreende o valor do trabalho com Jesus. Aos espíritas cabe entender a mensagem do Evangelho com mais propriedade, pelos canais da mediunidade que cultivam, nas bases do amor e da própria ciência. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é a volta de Jesus, a anunciar coisas novas que ele, na época, não poderia dizer. Os espíritas são, por assim dizer, os novos discípulos que devem ouvir a voz do mais alto, purificando seus sentimentos, deixando o fardo das preocupações terrenas e o jugo das próprias inferioridades, buscando, na verdade, a sua libertação espiritual. Quando o espírito alcança determinada posição na escala evolutiva, ele aproveita o tempo de maneira que esse tempo aproveitado com Jesus descarrega suas faltas, não mais pelo sofrimento, mas, amando a tudo e a todos sem distinção, reconhecendo que Deus é amor. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 564, Espíritos ociosos. A vida no universo é diversificada em todos os seus fundamentos. Quando falamos que a vida é movimento, é que realmente não existe vida sem que ela se mova. A própria linguagem se nos mostra fraca para explicarmos determinados assuntos, de modo que a compreensão se faça mais clara para os homens. Existem espíritos ociosos? É essa a interrogação que nos inspirou esta página. De fato, existem espíritos ociosos, preguiçosos, que não desejam trabalhar. Pela expressão do assunto nos parece que esses espíritos estão na quietude total. Não, os espíritos que nada desejam realizar, estão progredindo, embora muito lentamente, sem a sua participação e, sim, pela força do progresso universal, que é a bondade do Criador. Eles dormem, mas não a lei do amor que nos sustenta a todos. Ela é dinâmica,
desde a intimidade da menor partícula às galáxias, estruturando tudo na sequência espiritual e dando a tudo condições de engrandecer-se para Deus. Nada para na criação, e o próprio tempo se encarrega de despertar os que dormem para a realidade cósmica. Quando acordamos, passamos a ativar a nossa parte, e crescemos com a nossa boa vontade. Na profundidade do termo, não existe ociosidade, todos caminhamos pela vontade daquele que nos criou. Porém, todo sono é transitório, e, se é transitório, mesmo quando estamos dormindo, opera-se em nós o crescimento, por lei. Compete a nós outros observar essa verdade. É Deus em tudo acionando a vida para dar mais vida. O tempo nos mostrará que o trabalho honesto nos dá prazer. Nele, e por ele, nasce a esperança, porque não existe felicidade sem trabalho, e o maior prazer dos espíritos elevados é o labor honesto. É cumprir a vontade de Deus na sequência que lhes é própria, sob comando universal. Todos fomos feitos iguais. Não há razão para a desarmonia dos nossos sentimentos, nem para que a mecânica universal mude o seu ritmo. Se Deus criou o amor como lei maior, o nosso dever é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, ou a tudo, como a nós mesmos. Segue-se daí, que, sem obediência às leis estabelecidas, não existe paz para as consciências. Se encontras alguns companheiros ociosos, e são muitos, não os julgues, nem tires deles as oportunidades do despertar para o labor. Isso provém da sua estatura espiritual. Ajuda-os com os teus recursos, porque todos nós precisamos, de algum modo, dos sireneus bem como de sermos um deles nos caminhos que trilhamos. Quem vive nas trevas, quando conhece a luz não deixa de procurá-la. Sendo ela melhor, a própria vida nos inspira para tal desejo, e ele age em nós por novos padrões de vida e conforto. Quem não sabe que a alegria é melhor que a tristeza, o amor melhor que o ódio, a paz melhor que a guerra? O estado de ociosidade é temporário. Quem dorme em demasia, cansa-se da ociosidade. O trabalho é saúde, um despertador de virtudes, desde que seja feito com honestidade e amor. Já pensaste se Deus parasse de operar na sua criação? Ele nunca entrou na ociosidade, por isso, vamos trabalhar todos os dias, por amor à causa da vida, porque quem realiza está no caminho da felicidade. Tiremos por exemplo as abelhas, as formigas, os animais, as aves, os peixes. Todos eles têm sua cota de trabalho que às vezes os homens ainda ignoram. O Evangelho é, acima de tudo, um estatuto de trabalho para a humanidade. Trabalhar para a humanidade é a lei de progresso e bem-estar para a vida na Terra, e saber trabalhar com Jesus é vida que alimenta vidas, é tranquilidade para a consciência. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 565, Arte. Os espíritos elevados atentam para o trabalho honesto. A arte é um dom que a alma desenvolve, já existente no seu celeiro de vida. O pintor, o escritor, o escultor, enfim, em todos os trabalhos empreendidos pelos homens, que têm o traço do progresso, os espíritos puros os assistem, dando melhor brilho a este exercício, para mostrar cada vez mais a beleza daquilo que pode fazer um homem. O artista em geral pode ser um médium, no entanto, é de sua alçada escolher qual tipo de assistência que lhe convém atrair. Jesus, o mestre dos mestres, na sua arte divina, veio nos mostrar como poderemos atrair os espíritos angélicos para nos coadjuvar os trabalhos por nós empreendidos, modificando nossos sentimentos, limpando nossa mente das mazelas inferiores. A força divina cresce em nós, e plasmamos nela o que desejamos ser. Ao passo que, se nos educarmos nos conceitos evangélicos, teremos companhias espirituais elevadas, de forma que a nossa vida será compartilhada com a vida do Cristo em nós, que é nosso motivo de glória. Tudo no mundo cresce, e a esse crescimento chamamos de progresso.
De acordo com o despertamento das nossas qualidades, tudo em torno de nos muda, acompanhando-nos e nos dando condições para novas elevações espirituais. Nada fica parado no tempo, nem no espaço. Se tudo se move para evoluir, estacionar é querer mudar as leis de Deus, que se move sempre. Somente Deus, pelo que sabemos, não evolui, por ser a perfeição absoluta, não precisando da força do progresso. Ele é o Criador de tudo, porém, depois dele todos os seus filhos que o cercam, em todos os departamentos do universo, anseiam por subir mais, dilatar seus conhecimentos de dimensão para dimensão. Nós precisamos entender as leis estabelecidas por Deus, que nos protegem. Quando um homem começa a entendê-las, ele passa a se desprender das coisas materiais, por saber que tudo pertence a Deus e que o seu uso bem formado na sinceridade é o justo, e não impede seu crescimento espiritual. O primeiro impulso da criatura que reconhece que a vida continua além do túmulo, é o gesto de renúncia, marcando assim sua firmeza na fé, consciente de que, sendo ele filho, nada lhe faltará nos caminhos a percorrer. O termo renúncia deve ser bem entendido na sua profundidade. Devemos notar o que ocorreu com Barnabé, ao ser chamado para a vida cristã. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4:37. Para acompanhar o Cristo como um dos seus seguidores, não se pode estar preso aos bens materiais, devendo-se ser livre. Entretanto, a renúncia não está somente nos bens materiais, ela avança a área moral, como todas as outras situações que existem, em se compondo a vida reta das criaturas humanas. José Barnabé, levita, era natural de Chipre, onde ele deveria dar exemplos da mais alta honestidade com o Cristo, e o desprendimento daquilo que mais os cipriotas valorizavam, os bens materiais. Qual a renúncia que já fizeste em favor da tua solidificação na doutrina do Cristo de Deus? E, como espírita que deves ser, já motivaste renúncias no silêncio da tua vida, mostrando sem palavras que confias na força soberana e na sua justiça. Os espíritos superiores se interessam por todos os movimentos onde brilham a honestidade, o amor e a perfeição. Se te esforças no autoaperfeiçoamento, mãos invisíveis estão ao teu lado, ajudando-te a carregar a tua cruz e te instruindo acerca da vida que continua. A renúncia cristã é uma arte que atrai para o coração a luz do amor. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 566, Qualidades. Os dons ou talentos inerentes à alma, com o perpassar do tempo, vão despertando e crescendo para a vida. Enquanto é preciso, o espírito dedica-se, por vezes, em muitas reencarnações, a uma arte, se tem tendência para essa arte. Entretanto, quando ele não mais precisa de estudá-la, passará para outra. Pode dar-se que o seu interesse mude de repente para outra, onde deverá buscar novas fontes de saber. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessários para a vida de cada criatura. Se todos somos iguais, todos temos esses dons guardados no fundo da consciência, que se refletem na mente quando necessário, para que possamos nos evidenciar em busca da perfeição. Deus não ama mais um filho do que a outro, o seu amor é universal. Ele é o sol da vida, que não escolhe e não tem predileção para nada, fornecendo para todos a mesma intensidade do seu amor. Observemos em Atos dos Apóstolos. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé os corações. Atos 15:9. Se nesta existência não tens aflorados tais ou quais dons, não te perturbes, já os tiveste despertados anteriormente, ou tê-los-ás no amanhã. Ninguém fica órfão das belezas imortais da vida. O Criador de todas as coisas não faz distinção entre as criaturas suas filhas, amando a todas de igual modo, apenas,
Cada um recebe seu amor de conformidade com seu despertamento espiritual. A perfeição, ou total despertamento das qualidades espirituais, é um conjunto de talentos aflorados em exercício, fornecendo a felicidade à alma que se esforça para buscá-la. Os espíritos superiores são atraídos pelos homens de igual tendência, e os inferiores circundam as criaturas que vivem na sua dimensão. As grandes almas na Terra são fáceis de serem reconhecidas como tal. Em tudo que fazem, se encontra incluída a humanidade. Seus pensamentos são mais puros em relação ao bem comum, e têm sempre em sua oficina mental, se desenvolvendo, o amor. Programam e sempre incluem na sua dinâmica de vida a renúncia, como exemplo para que outras façam o mesmo, mas nunca agridem nem violentam suas irmãs para agirem como elas. As lições elevadas devem ser irradiadas em silêncio, deixando as decisões para quem deve realizar como suas. Tudo se confunde em um objetivo geral, como o próprio oceano, formado gota a gota, como um edifício, erguido de tijolo a tijolo, e o corpo, de célula a célula. O todo maior está formado de um conjunto de pequenas coisas. O próprio livro que estás lendo se organizou de letra a letra, para que possas entender a mensagem de libertação. Para entender melhor o crescimento dos espíritos, vejamos em outros mundos mais adiantados do que a Terra. O que pensa ser uma sublimidade no mundo, pode ser um vazio programa em mundos elevados. A evolução é relativa em todos os ângulos de vida. Podes comparar os teus afazeres e os teus divertimentos como sendo os das crianças em mundos elevados. Na verdade, tu és criança, em se comparando com o que deve ser daqui a muitos anos. A Terra deve passar, pela lei do progresso, a ser um mundo melhor, subir na escala dos mundos venturosos, e para tanto, devemos agradecer ao Cristo Jesus, que, como diretor do planeta, despejou seu amor e sabedoria na humanidade toda. Mesmo que essa não tenha correspondido à sua renúncia, ele não mudou de opinião, e o seu amor cobre todas as dificuldades. Ele continua amando e servindo a todos, com o mesmo interesse. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 567, Prazeres e ocupações. Nos teus prazeres e ocupações te cercam muitos espíritos no mesmo nível dos teus sentimentos. A lei é justa e correta. Ela garante a estabilidade do que és, com o que podes atrair pelos pensamentos, configurando, assim, a tua vida, na vida dos que te cercam. Se ainda estás envolvido em paixões inferiores, certamente que espíritos da mesma estirpe te acompanham, inspirando-te os seus desejos. Entretanto, a bondade de Deus a ninguém deixa órfão do seu amor, e sempre ordena que espíritos de alta linhagem espiritual te acompanhem mesmo à distância, a desfazerem o que seja mais em teu fardo a carregar, traduzindo tudo o que recebes em lições edificantes, sabendo que, no amanhã, poderás ser um dos que guiam, livre pelo amor universal. Se nada se perde, o espírito é que vai se perder. Os ditos demônios são almas que logo se cansam de perturbar o ambiente e os homens, e passam a ser alunos de Jesus, ao verificarem que somente o amor traz alegria para sempre, e que o mal não compensa. O espírita deve ter cuidado com os seus prazeres e ocupações, porque nesses sentimentos é que deverão atrair algumas almas com os mesmos ideais. Ao espiritismo cumpre despertar os encarnados para os seus deveres e mostrar, a cada dia que passa, que devem reformular seus ideais, mudar, se ainda não mudaram, seus hábitos, esquecer que existe o mal e aproveitar todo o tempo no bem comum, visando o progresso dos seus semelhantes e de todas as coisas. Se na Terra formaste um lar, pode ser instrumento para outros reencarnarem. Não foi por acaso a união de almas idealizadas por Deus. Foi para que o amor pudesse surgir nos corações e desenvolver-se no tempo, com novas feições de vida. Vejamos o que Jesus disse. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18 e 20.
Se o Mestre é fundamento da vida na Terra, ele cuida de instruir as vidas que nela estagiam, e essa sua promessa é sempre cumprida. Em um lar se reúnem duas ou mais pessoas em seu nome, por compromissos no mundo espiritual e, reunindo-se em seu nome, ele estará sempre no meio, dando assistência e dirigindo os corações para a formação daqueles que chegam para amar e instruir, e dos que vêm para serem amados e instruídos. Deves compreender que o ciúme e as paixões inferiores podem te levar ao caos, podem te levar a duros sofrimentos, e se já sabes disso, podes evitar muitos males, corrigindo muitos sentimentos que não estejam em harmonia com o Cristo. Se não modificares, purificares teus sentimentos, os espíritos vulgares aproximar-se-ão de ti, inspirando suas paixões que, por vezes, são piores do que as dos homens. Todas as ideias são sementes que podem germinar, desde quando encontrem terra que as assimile. O Mestre foi o grande semeador, favorecendo todas as terras dos corações, com as sementes do amor, diversificadas em muitas virtudes. E a doutrina dos Espíritos é a reviviscência do Senhor, mostrando em toda a sua extensão as claridades do Evangelho, para que as criaturas possam sentir-se seguras de que estão acompanhadas pelos anjos, crescendo nos corações a esperança de que existe a felicidade para todos, sem distinção. Combatamos, pois, o egoísmo e o orgulho, como sendo chagas da humanidade, lepra terrível que faz sofrer todos os povos. Procuremos a verdade, que ela é Jesus com os braços abertos para nos livrar de todo mal, fazendo despertar em nossos corações o puro amor. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 568, Espíritos Errantes. A missão dos espíritos errantes consiste em ocupar suas mentes no trabalho em favor da coletividade, e mesmo que não seja desta forma, sempre o bem está presente nos seus ideais, e, conforme o desempenho, eles avançam na escala do progresso. As missões destes espíritos podem ser como encarnados ou como desencarnados, na erraticidade. O espírito, quanto mais cresce espiritualmente, mais realiza. É qual um pensamento, se encontra sempre em movimento. Eis aí a vida e o próprio amor. Os espíritos a que chamamos errantes têm suas tarefas onde quer que seja, e é pelo trabalho que lhes cumpre fazer, que vão alcançando sua libertação. A alma, quando reconhece que é filha de Deus e alimenta o respeito por esse ser grandioso que a criou, quando ama Deus sobre todas as coisas, está segura do seu caminho e nada teme dos processos de evolução que por certo virão ao seu encontro. Todos nós temos guias espirituais, encarnados e desencarnados, e quando sentimos bem-estar na consciência com os seus conselhos e exemplos, a razão nos afirma que é a verdade. E se alguém acha errado o roteiro que trilhamos com eles, podemos responder como João anotou no Evangelho. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. João 9:25. O espírito que trilha o caminho das paixões inferiores, que tudo o que faz e inspira fazer é criando desarmonia nos outros, é verdadeiramente cego. Depois que conhece a Jesus, que alguém em nome do Mestre o guia, ele passa a ver claramente as coisas e as leis de Deus palpitando em tudo, a nos falar na linguagem universal, por vezes sem palavras. A carne constitui uma prisão, de certa forma, mas, se temos olhos para ver, é uma escola como sendo bênção de Deus para o nosso aprendizado. Se assim podemos comparar, diremos que o espírito vai descendo até a carne, ponto de apoio para sua subida verdadeira, e desce a ela quantas vezes for necessário, na expressão de vidas sucessivas. A reencarnação é a lei universal em todos os mundos e em todos os reinos da natureza. O espírito desperta como encarnado ou na erraticidade, todo lugar é lugar para se crescer. Não deves entristecer os que estão nas escalas primárias. Algum dia estarão no cimo da escada de Jacó, que simboliza bem a elevação da alma de degrau a degrau, de passo a passo,
sem violentar as leis divinas. Deus não tem pressa, mas não para. Deus não tira as ocupações dos seus filhos. Elas são funções divinas que transformam a intimidade de cada criatura em paraíso de luzes, em templo sagrado de vida eterna. Aos que se encontram na carne, nós os concitamos a que aproveitem as oportunidades de servir aonde forem chamados a operar. Estamos constantemente sendo chamados e escolhidos para etapas de trabalhos. Precisamos acordar do sono que a ignorância nos impõe. Mesmo a alma que não se preocupa com trabalho algum está trabalhando sem saber. Por dentro da sua consciência, Deus opera em silêncio, de maneira que, no momento exato, ela acorda, por não ter mais sono. Se Deus está em todo lugar, a sua presença não traduz inércia. Algo deve movimentar-se pelo seu sopro. Entre mentes, existe a nossa parte, que somente nós fazemos, quando reconhecemos a verdade, que vem envolvida, como sendo a nossa obrigação ante a harmonia divina. Não percas o ânimo, que os anjos do Senhor já foram igualmente espíritos errantes, e hoje operam como ministros da sua inteira confiança. A felicidade deles é fazer a vontade de Deus sobre todas as coisas. A linguagem humana não tem condições de traduzir a felicidade de uma alma pura no reino do amor. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 569, Missões dos Espíritos Errantes. As atividades dos espíritos errantes são variáveis na criação de Deus, conforme o estado espiritual da alma. Será sua tarefa junto à natureza e os homens. Há muitas atividades para os espíritos chamados errantes, e é bom que muitas delas fiquem ocultas, por enquanto, devido à falsa interpretação que os homens poderão dar a esse labor bem diferente do que conhecem na terra. Tudo que existe, e que é feito entre os homens, o é por permissão daquele que é a vida. Tudo que se faz no mundo e no plano do espírito é objetivando o bem. Deus sabe transformar todas as coisas em coisas úteis. Se tudo que se faz é com permissão de Deus, como nos fala o Livro dos Espíritos, Ele está conosco, que executamos as suas obras. Neste sentido, vamos ouvir o apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se o Senhor nos concedeu fazer o que estamos fazendo, são lições que devemos aproveitar, procurando fazer a nossa parte bem feita, aprimorando nossas qualidades espirituais a cada dia que passa. Os espíritos que desejam servir são aproveitados nos serviços compatíveis com os seus tamanhos evolutivos e nesse labor, eles vão crescendo, de modo que a sua libertação vai ficando cada vez mais perto. E a conquista de sua paz de consciência, mais favorável. Se os espíritos puros têm uma paz de consciência imperturbável, devemos caminhar para lá, e essa paz sai dos nossos esforços individuais, no entendimento e na prática da caridade e do amor. Procuremos entender as leis de Deus que vibram em todas as coisas, principalmente dentro de nós, esperando que abramos as portas do coração pela harmonia da mente, de modo a fazer esplender na consciência o paraíso feito pelo Senhor em nós e para nossa felicidade. Os espíritos errantes são trabalhadores da divindade em favor da paz universal. Eles cuidam das plantas, das águas, da terra, do fogo, do ar. No entanto, ser-nos é mostrado, de vez em quando, que os agentes mais diretos de Deus estão comandando esses companheiros, sem que eles percebam essa dádiva para os seus aprendizados. O que já sabemos sobre esse assunto dos trabalhos dos espíritos basta para que possamos respeitá-los. Onde quer que eles se ocupem, é o bem irradiando para os corações. Ao tomares um copo de água, agradeça a Deus e a seus agentes que trabalham ali, purificando esse líquido sagrado todos os dias. Ao comeres uma fruta, faze o mesmo, assim procedendo também em relação ao ar que respiras, que se move por milhares de mãos invisíveis, operando por amor.
Tudo que tocas já foi tocado por eles, pela vontade do Criador. Em todo o trabalho que fazes, alguém que não está visível te ajuda para que lhe saia melhor, sem nenhuma ostentação. Se são somente os doentes que precisam de médicos, ajudemos com as nossas possibilidades aos espíritos enfermos que estão trabalhando para a paz de todos. Mostra, mesmo como encarnado, o que podes doar. Tu és uma alma de Deus, e deves mostrar-te como tal, que certo é a dado o que deres, pela lei de justiça e de amor. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 570, Trabalhos dos Espíritos. Os trabalhos dos espíritos são diversos, tornamos a dizer, mas nem todos os espíritos são conscientes do que realizam. Os mais ignorantes são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais despertos, almas mais experimentadas. É mais ou menos como os homens na terra. Uns trabalham por verem os outros trabalhar e por necessidades de se alimentar e se vestir. Outros já alcançam o valor do trabalho em dimensão diferente. Estes conhecem que o labor com alegria, e consciente, leva à libertação espiritual, por ser útil à sociedade. Os espíritos a que denominamos errantes, cuja evolução não alcançou ainda o verdadeiro despertar espiritual, têm obrigações diversas, e a sua escala é grande. Cada vez que sobem um degrau, sentem na consciência mais lucidez e entendem melhor as leis de Deus. Deves, por obrigação de espírita, ter mais tolerância para com aqueles que desconhecem a verdade, que já conheces, perdoar sempre as suas faltas e ensiná-los a amar. Quem se encontra na frente tem o dever de guiar quem está atrás. O espírito errante tem de passar por muitos problemas, por provas inúmeras, por dificuldades sem conta. Tudo isso se processa como lições, no sentido de despertar seus valores no centro da alma. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas 10:3. Os discípulos do Mestre deveriam passar por processos de despertar mais luz no coração pelas provas, por sofrimentos, sem reclamar, testando, assim, as suas qualidades. Os lobos deveriam ouvir a palavra do Evangelho porque, se nada se perde, quando mais eles perseguissem a luz, mais essa luz ficaria em seus corações para, algum dia, iluminar as suas consciências. Do lado espiritual, inúmeras falanges de espíritos de muita elevação trabalham para a maior difusão dos conceitos de Jesus. Os devorados pelos lobos já foram lobos igualmente, neste ou noutros mundos. Assim funciona a lei de justiça, paralela à lei de amor. A bondade de Deus é tamanha, que aproveita a todos nos serviços da fraternidade, os conscientes e os inconscientes, todos realizam a sua vontade. Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, a esperança cresce nos corações dos homens, sabendo que algum dia serão anjos e, como ministros de Deus, deverão operar o que se encontra no reino do amor. Se és um operário, alguém invisível te ajuda. Se és um professor, os espíritos ligados ao ensino estão te ajudando a ensinar melhor. Assim se processa na agricultura, no comércio, na política e mesmo, ou muito mais, nas religiões. Em tudo se encontram os agentes de Deus operando maravilhas em nome da fraternidade. Os sireneus estão por toda parte, ajudando os homens a carregarem as suas cruzes. É nesta fusão de valores que todos crescemos, despertando os dons para estarmos junto do Senhor. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 571, Qualidades de tarefas. Mostra-nos o Livro dos Espíritos que as missões são diferentes entre os espíritos. No entanto, elas têm valores semelhantes, dependendo de como são realizadas. Um simples homem do campo pode dar grande exemplo de honestidade e de amor ao trabalho. Um grande missionário na filosofia religiosa, quando não se interessa devidamente pelo seu dever, pode, pelo seu mau exemplo, influenciar a muitos. O Evangelho é que nos diz: cego que guia cegos,
Ambos caem na fossa. Não importa as qualidades de tarefas a realizar, importa, sim, como fazê-las. Um estadista, quando bem informado sobre as leis de Deus, deixa correr em seu nome, em todo o mundo, exemplos edificantes e lições de moralidade que podem encaminhar muitas criaturas para o caminho do bem. Tanto um estafeta quanto um general podem iluminar suas vidas nos diferentes postos que ocupam, cada um respeitando os direitos dos outros e cumprindo os seus deveres, mesmo em lugares diferentes. A doutrina dos Espíritos nos apresenta modalidades novas de como entender e praticar o bem com mais segurança. Eis porque ligamos os ensinamentos de Jesus à codificação, por ser a mesma escola para ensinar os homens como viver. A grande importância das missões corresponde à capacidade dos espíritos que as desempenham. Todos, sem exceção, somos missionários, por sermos filhos de Deus com os mesmos deveres e direitos. Todavia, cada um se encontra em uma escala diferente, desempenhando o que lhe cabe fazer. Deus, paciente, espera que despertemos as nossas qualidades, que Ele mesmo depositou no cofre dos nossos corações espirituais. Quem se encontra nos primeiros passos não deve esmorecer. A vida é eterna, os caminhos são muitos, mas são permanentes. A criança não precisa se desesperar por ser criança, pois o amanhã a aguarda. Assim deve proceder o trabalhador nos seus primeiros sinais de realizações. Deus está vendo tudo, e tudo vê com amor de Pai. Não deves subestimar teus valores primários, pois eles crescerão no futuro. Os anjos já passaram o que está se processando contigo. Ide, como afirma Jesus, eu vos enviarei para o meio de lobos. E certamente serás perseguido e injuriado, mas deves dar testemunho de discípulo verdadeiro do Mestre incomparável, que deu exemplo de coragem no momento das maiores aflições, porém, como espírito puro, e para cumprir sua promessa, ressurgiu no terceiro dia, selando a fé dos que acompanham sua doutrina. Se teu lugar for o de um soldado, cumpre o teu dever. Se for o de um general, faze o mesmo, que a luz se acende somente no coração que ama. Quando a situação coletiva está em estado de calamidade, devemos ajudar aos que sofrem. Há muitos meios para isso. Se buscarmos o Evangelho, nele encontraremos a solução. Vejamos uma delas. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo em tudo quanto ganho. Lucas 18:12. Imaginemos se a humanidade fizesse o mesmo. Desapareceriam a falta de pão, de vestir e de teto em todo o mundo, desde quando não entrasse o interesse nesse meio valioso de ajudar os gananciosos. Observa bem se os que assim fizeram não eram grandes missionários da vida. Uns pelos outros, isso é que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a força do amor. É a caridade resolvendo os problemas da humanidade. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 572, Escolha da missão. Certamente que o espírito tem liberdade de pedir para vir à Terra com tal ou qual missão, mas nem sempre isto lhe será concedido, porque geralmente ele não sabe o que pede. Somente Deus, o Criador de todas as coisas, conhece as necessidades de todos nós e nos dá o que na realidade nos convém. O mais inteligente é passar a saber dos benfeitores espirituais qual a tarefa que nos convém desempenhar no mundo. Nem todos os espíritos podem escolher suas missões. Muitas das vindas das almas pelo processo da reencarnação são impostas. Quantos abusam da liberdade que lhes é dada, depois desejam voltar à carne do modo que entendem, mas isso não se dá. Os mentores espirituais, encarregados das programações das vidas sucessivas, sabem avaliar, ajudando o reencarnacionista em uma escolha proveitosa, de sorte que o candidato à volta melhore moralmente suas condições espirituais. As atuais dificuldades da volta do espírito aos fluidos da carne, causadas pelos processos humanos anticoncepcionais, a pílula,
O DIU e outros meios variados que a ciência humana descobre, Deus a permite para a disciplina das almas, mostrando a elas que devem fazer bom uso quando recebem o prêmio de uma volta ao corpo físico. Nós, que trabalhamos na esfera da terra, e tu, que nela moras, internado em um corpo material, estamos passando por provas. O ciclo se encontra fechando, e o desfecho está atingindo o ápice, de maneira que, a qualquer hora, pode acontecer algo de assustar os que alimentam o erro e levem a vida envolvidos em paixões inferiores. A medicina na Terra carrega um peso nos ombros, de enfermidades sem conta, que não são debeladas pelos seus métodos de cura. Quanto mais aprimora as suas linhas de curar, mais desafios surgem, exigindo dela, certamente, um retorno aos caminhos da natureza enquanto tempo, pois a Mãe Terra tem todos os recursos para ajudar os homens que se encontram em busca do equilíbrio espiritual. Mas, não se pode esquecer Jesus, somente Ele pode, pelos poderes que Deus lhe confiou, pelos canais da natureza pura, despertar os espíritos para a luz da santidade, em rumos para a moralidade. Ninguém pode enganar a Deus, pois Ele está em toda parte, registrando tudo que se passa e canalizando as leis para onde achar mais conveniente, sendo as duas leis principais, justiça e amor. Voltando à pergunta inicial, não queremos dizer que o espírito não deve pedir, ele pode fazê-lo. Entretanto, aconselhamos compreender a vontade de Deus, para pedir com sabedoria a volta à carne, em missão que lhe possa engrandecer. Lembremo-nos sempre que toda subida requer esforço e dor, sacrifício e lágrimas. As dificuldades em reencarnar, na época que atravessamos, são muitas. No entanto, onde estivermos, seja na carne ou fora dela, façamos o bem no modo que aprendemos a fazer. Oremos do modo que Jesus nos ensinou, que o desespero desaparecerá e alegremo-nos onde nos encontrarmos, porque onde nasce o amor, aí é que está o céu, aí é que estão Deus e Cristo. A doutrina dos Espíritos, que o nosso irmão maior coordenou na Terra e deu o nome de Espiritismo, nos favorece muitos meios, métodos variados de compreendermos como devemos trabalhar, mas, primeiramente dentro de nós, conhecendo a verdade, e nesse seguimento aparecerá em nós o sol da divindade. Depois de despertados por Cristo, temos a liberdade de pedir com consciência. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 573, Missão dos Encarnados. A missão dos espíritos consiste em ajudar, quando encarnados, o progresso da Terra e dos seus irmãos que nela estão estagiando, para acordar seus valores morais e espirituais. Não basta somente a teoria que recebem na grande vinha da espiritualidade, eles a colocam em prática no chão do planeta, que é um abençoado de Deus. A missão dos espíritos mais elevados é descer ao mundo para ajudar os ignorantes, as crianças espirituais. Os mestres se posicionam em muitos lugares, e ao mesmo tempo em que ensinam, aprendem. É por isso que têm grande interesse em ajudar. Eles começam por ânsia de aprender, e depois que o amor invade seus corações, passam a ensinar por ele e com ele nos sentimentos. Os que cultivam o solo, não têm menos valor do que os que ensinam. Tudo depende do modo pelo qual desempenham sua tarefa. A missão de governar é a mesma de obedecer. O que qualifica a alma é, pois, o tamanho da compreensão que se irradia das suas qualidades morais em ação. O dinheiro não impede o benfeitor de subir mais na sua escala evolutiva. O ouro não fala e não pensa. Passando os olhos na história universal, lendo a vida dos grandes homens, temos exemplos daqueles que usaram o dinheiro para maiores e melhores benefícios coletivos. Igualmente, a falta dele não impede o missionário com Jesus de realizar grandes coisas, e disto temos também muitos exemplos nobres. Para servir com eficiência não é preciso ser douto, a vida nos mostra essa realidade, porém, pode-se usar a sabedoria para maior entendimento entre os povos. Tudo depende da maturidade da alma em questão.
E neste movimento de amor é que os espíritos, elevados e ignorantes, ao se encontrarem, se depuram. O que seria dos benfeitores, se não houvesse os necessitados em aprender? O que seria dos ignorantes, se não tivessem ao seu lado os espíritos sábios para ensiná-los? Deus encadeia tudo na ordem do universo, com o mais requintado amor, e é por isso que nos chega de mansinho a felicidade, a pulsar com mais vida em nossos corações. Os espíritos têm missões na Terra, mas têm missões na erraticidade também. Eles se encontram para a grande realização, e é nesses encontros que se dá a luz. Se precisas da força da espiritualidade maior, eles, igualmente, precisam de algo dos homens para se completarem e fazer a vontade de Deus. Não desdenhes nada, tudo vem de Deus, na sequência das nossas necessidades. Se o anjo é filho de Deus, o átomo também o é. Tudo se ajusta na dinâmica do amor. Se o anjo se encontra no ápice, suas raízes se encontram na base. É por isso que todos os espíritos elevados amam a tudo como sendo seus irmãos em Cristo, que é o fundamento da vida, de onde acordaram para a luz da vida. Quem se esforça e compreende a razão do Cristo em nós, quem ama Jesus na sua feição mais pura, sente a felicidade a beirar-se de seu coração. Todos têm utilidade, onde se encontrem. Aquele que se acha inútil na criação, está servindo de alguma maneira para o serviço de Deus. As missões são diversificadas, mas, no fundo, somente fazemos a vontade do Senhor onisciente da vida imortal. Se Deus é imortal, nada pode criar para morrer. Somente se veem as mutações, que são movimentos para melhorar, engrandecendo as criaturas cada vez mais. Eis aí o motivo da reencarnação. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 574, Criaturas inúteis. Há criaturas que se julgam inúteis e que voluntariamente se entregam à inutilidade, como que influenciadas por outras entidades do mundo espiritual que assim pensam, deixando seus valores adormecidos, por conta própria. Desta forma, há preguiçosos igualmente no mundo espiritual, capazes de auto-inutilizar-se por longo tempo. Mas, o próprio tempo cobrar-lhes essa invigilância. Tudo que lhes acontece de negativo nos caminhos, tornar-se-á motivo para esmorecimento. Mesmo que alguém os chame para a realidade, sabem desculpar-se com habilidade e tapearem a si mesmos. É preciso que se conclua que ninguém na vida é inútil. Deus não iria criar seres inúteis, por ser Ele mesmo o fundamento de tudo. Se o Senhor trabalha sem interrupção, como poderia nascer dele filhos preguiçosos? É, pois, um contrassenso. Existem muitos espíritos encarnados e desencarnados que, julgando-se inúteis, nada desejam fazer, nem para eles mesmos. São os preguiçosos, e como alheio-nos semelhantes. Onde se encontram os detritos, aí se reúnem os corvos, os preguiçosos se atraem, e uns inspiram os outros. Os encarnados falam que estão sofrendo influência dos desencarnados, e estes alegam o contrário. A verdade é que os dois lados da vida permutam e alimentam a inércia na atmosfera que criam para viver. Se a vida é movimento, quem para se aproxima da morte. O trabalho, em toda a parte da criação, é sinônimo de alegria e felicidade. Onde há trabalho há paz, e o crescimento espiritual está ligado ao labor. Jesus já dizia, eu trabalho e meu Pai opera sempre. Não existe criatura alguma inútil, mesmo as doentes podem fazer algo, estudando as condições que possuem. Não penses em paralisar, se por acaso se aproxima a tua aposentadoria. Isso acontecendo, procura outro trabalho a fazer, e bom será que sejas um voluntário no amor. Quantas casas de velhos e crianças existem, às vezes perto de ti, pedindo mãos operosas, na limpeza e na orientação, como vigia ou como canal para procurar recursos. São convites que Deus faz pela expressão do que pode ser. Não percas o tempo que te chama para a caridade.
Se já trabalhaste muito nos serviços dos homens, recebendo por isto, de agora em diante, trabalha para Deus e Jesus. Fazendo isto, o teu salário será outro, será aquele que a ferrugem não gasta, nem a traça corrói. Se tens tendência para a preguiça, esforça-te para saíres deste campo da inércia.